Veridiano Andrade, educador executivo. E aí, meu amigo, tudo bem? Satisfação? Fala, Brito. Como é que estão as coisas, rapaz? Tudo bem, rapaz. Estou olhando aqui o nosso roteiro de hoje e estou entusiasmado mais uma vez em poder lhe ouvir. Já tive a oportunidade de ouvir durante a imersão e estava falando aqui para as pessoas que estão chegando agora, né, sobre a importância do planejamento na nossa vida. Alguns dos tópicos que você vai abordar hoje, que você aborda com excelência, os passos para a construção do planejamento, sendo que tudo começa com autoconhecimento. Esse tópico eu achei de suma importância. E antes de você se apresentar, Meridiana, eu gostaria de fazer aqui um registro em forma de agradecimento em meu nome. Não tenho a autorização dos restantes dos meus colegas, mas tenho certeza, pelo que eu tenho visto, as manifestações deles e a conversa que a gente mantém informalmente, todos estão muito satisfeitos com a atenção que você está dando para a nossa nova turma. Você que é um veterano da E3, da primeira turma, né? Como mentor, e além da ótima palestra que você fez na imersão, do trabalho que você fez de análise, justamente esse tema que a gente vai abordar agora daqui a pouco sobre o autoconhecimento, você ainda tem nos dado atenção, particularmente uma hora para cada um, e a cada momento eu vejo manifestação, já tive a oportunidade de conversar com você, foi de suma importância, e vejo a manifestação dos meus colegas. Então, nossos colegas que estão chegando aqui e estão participando, logicamente, todos eles estão agradecidos e a Marcela Jacob já está aqui também, né, já fez também a mentoria com você. Gostaria de agradecer de público, né, pelo trabalho extra que você está prestando, né, e logicamente nesse momento em que nós estamos chegando na E3, com todas aquelas dúvidas, né, que são naturais, você tem nos auxiliado de uma maneira assim exemplar. Muito obrigado meu nome, em nome de todos os colegas, e prazer, é um orgulho, um prazer ter você como colega na E3 e poder receber hoje nessa live, podendo dividir com nossa audiência também todo o seu conhecimento. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Brito. Olha, eu acho que isso aí tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Acho que isso aí acho que faz essa conexão. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram, me dão de poder conhecê-los melhor. Eu acho que essa questão da mentoria, para mim, é muito importante também, porque isso faz parte da minha nova etapa de vida, né? E eu sempre brinco que eu estou engatinhando no empreendedorismo e isso me ajuda muito também. E poder compartilhar e contribuir, e eu acho que poder fazer essa troca com vocês, da turma 3 que eu acho uma turma muito especial, né? É uma turma muito dedicada, é uma turma que está sempre procurando fazer as coisas acontecerem, tem uma energia muito alta. Então, para mim é um prazer enorme, né? E eu, como você falou, é a terceira turma do educador executivo na escola E3, eu acho que eu participei das três. E para mim isso só me deixa mais feliz ainda de poder saber que eu posso contribuir e que eu aprendo muito com vocês também, porque estar contigo aqui para mim já é um grande aprendizado, uma grande honra. E muito obrigado pelo convite. Fale um pouquinho aí sobre o Veridiano. E o Veridiano, você tem uma história fantástica aí, mas... Ó, José Ivan, de Brasília, grande empresário, grande amigo, né, grande colega da E3 também, está aí nos ouvindo. Aí ele que fez também, já fez uma live com você, eu acompanhei, foi brilhante. Por favor, conte para nossa audiência aqui um pouco da sua história. Então, quem que é o Veridiano, né? O Veridiano, primeiro, ele é um aposentado do mundo corporativo, de ser uma CLT, né? Eu sou aposentado não do mundo corporativo, mas da CLT. E eu sou um estagiário em empreendimento. Eu hoje estou empreendendo e fazendo um pouquinho do que eu amo fazer, que é ajudar no desenvolvimento das pessoas, provocar as pessoas a promoverem mudanças nas suas vidas. Eu sou pai da Maiara e da Fabiana, duas pessoas que são dos meus, eu digo que são os dividendos do meu significado de vida. Casado com a Maria Elisa, estamos juntos há mais de 30 anos
E o fruto desse relacionamento são essas duas filhas maravilhosas, que é o legado que eu deixo para o mundo e o que eu faço hoje em função disso. Eu tenho 35, trabalhei 35 anos no mundo corporativo, sendo que nos últimos 23 foi no Grupo Boticário, passei por várias áreas, da área de suprimentos, de supply, de planejamento logístico e de logística, e eu aprendi muito que os resultados de qualquer liderança eles vêm por meio das pessoas, né? E quando eu descobri isso, descobri uma forma de fazer isso, promovendo e provocando as pessoas a buscarem o seu autodesenvolvimento, buscar o seu autoconhecimento, isso foi gerando uma gratificação muito grande na minha vida. E aí foi aí que eu comecei a traçar o meu plano de transição de carreira e fazer o que realmente eu gosto, né? Fazer o que eu amo, o que eu faço com prazer. E deu certo, isso foi um planejamento que eu fiz de longo prazo, deu certo em 2020, em plena virada de pandemia. Engraçado, foi dia 1º de abril mesmo, foi quando estava todo mundo ficando recluso dentro de casa e eu estava fazendo a minha transição de carreira. E foi muito legal, sabe? Assim, eu acho que eu pude aproveitar bastante a minha vida, com a minha família principalmente. E nesse tempo agora de pandemia, deu para aproveitar bem. Eu não deu tempo de sentir saudade do mundo corporativo, da rotina. E aí depois eu criei a minha rotina. Hoje eu trabalho, tenho minha empresa. E hoje eu estou me ocupando bastante. E cada dia que passa eu estou aprendendo um pouco mais com pessoas que estão tentando. E a gente vê, né, Veridiano, que transição de carreira é uma coisa praticamente assim do mundo moderno, né? Antigamente era a carreira e a aposentadoria, né? Ou É verdade. seja, hoje a aposentadoria fica no segundo plano, terceiro plano, quarto plano, né? Fica bem escondido, né? Ou seja, transição de carreira, ou seja, temos uma outra carreira além da nossa carreira, do nosso dia a dia. Então, isso precisa ser planejado. E eu gostaria que você começasse, como você fala muito bem aqui no seu e-book, de que tudo começa com autoconhecimento. Eu perguntaria para você o seguinte, ó, você acha que as pessoas, na maioria, Maribelo, grande abraço, olha a Mari aí, ó. As pessoas, no modo geral, se conhecem pelos testes que você tem feito. Gostaria depois que você falasse sobre o CEVAT, que é o teste que você aplicou, a análise aplicou nos educadores. As pessoas se conhecem? Você acha que se conhecem no dia a dia ou está precisando mais trabalho? Olha, a realidade, o autoconhecimento, ele é algo muito desafiador, né? Porque o que, assim, até o meio que eu vivo, algumas pessoas que estão próximas assim, do meu convívio, elas já têm essa preocupação com ela. Mas eu falo assim, eu acho que eu posso dizer para você que 70% não se preocupa muito com o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento está começando a despertar isso nas pessoas, né? E por que, que é difícil falar de autoconhecimento? Porque quando você está falando de autoconhecimento, você tem que olhar para o espelho e ser muito sincero contigo mesmo, senão não resolve. Dói, Né? né? E aí, dói, né? Porque você tem que, às vezes você faz coisas que você fala, cara, isso aqui não está alinhado com o que eu realmente queria fazer, ou não está alinhado com o que eu falo que é certo, o que é errado. E aí a gente começa a olhar isso. Então, o autoconhecimento, ele é muito desafiador. Ele nos desafia muito a olhar para nós mesmos de uma forma muito transparente e muito sincera. E aí, quando isso acontece, as pessoas às vezes ficam com medo. E aí desiste, porque quando você começa a se autoconhecer, você está se dando a oportunidade do quê? Você está se oportunizando a olhar para as coisas de forma diferente, a olhar para as pessoas de forma diferente. Porque quando nós nos autoconhecemos, quando nós vamos buscar esse autoconhecimento, a gente começa a entender melhor como nós nos relacionamos conosco e com as pessoas. E aí você começa a criar uma, como é que fala? Uma conexão melhor com as pessoas. Porque às vezes nós achamos que os problemas está no outro, quando na realidade está com a gente. E aí, quando você começa a entender as suas limitações, o seu sacrifício de fazer alguma coisa, você começa a olhar e falar, opa, peraí, esse negócio não é assim, não é ele que está errado, sou eu, e isso me incomoda.
não o que ele faz porque incomoda ele. E a gente tem que aprender a olhar isso aí e trabalhar melhor. Quando você começa a entender isso, você começa a sofrer menos com as suas dores, com as suas limitações, e você deixa de espelhar isso no outro. Então, o autoconhecimento, ele traz essa sabedoria quando você começa a olhar de uma forma assim, cara, isso aqui é meu, não é do outro, e aí você para de julgar o outro, e você para de... E aí você também aprende uma coisa que, quando você se autoconhece, você aprende a usar a complacência de uma forma mais inteligente, né? Porque você não consegue, como é que fala? Você não consegue mais ficar você não cai mais naquele ciclo vicioso que é aquela, como é que chama? A sofrência, né? Ai, que eu sou Uhum. assim, ai, que eu sou assado. Não, você começa a entender isso, você começa a buscar isso aí de uma forma diferente e você começa a olhar as coisas de forma diferente. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é a base de tudo, porque a hora que você começa a se autoconhecer, você começa a se sentir melhor, você começa a se incomodar, mas é um incômodo que eu chamo que é um incômodo de crescimento, né? Incômodo evolutivo, e acho que faz muito sentido. Maiara de Andrade entrou aqui, deve ser parente, né? Entrou A minha também. filha é mais velha, essa aí. Opa, seja bem-vindo então. Ah, o Fábio Sartori de Santos, né, tá aí também, né? Teu parceiro, mais teu parceiro até do que a turma 3, ou seja, a primeira turma, né? Grande Fábio Sartori. E a Marcinha, da minha turma também, está aqui também, prestigiando e lhe ouvindo. Ah, o teste que você aplicou nessa turma, que foi interessante, que continua dando a devolutiva agora, para a alegria de todos, o CEVAT, né? Existem testes, existem vários outros testes também, mas eu gostaria que você falasse sobre esse teste e o resultado que você consegue e que as pessoas conseguem a partir dessa análise. Olha, acho que é super interessante, porque assim, na minha vida, na minha carreira, eu já fiz diversos testes, diversos testes. E aí, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aí às vezes muito assim, eu acho que eu não tenho procuração para falar dos outros testes, porque como eu conheço hoje o setor. Mas o que eu sempre achei que a diferença de todo teste, todo assessment que você faz para se autoconhecer, a diferença está na devolutiva. Então, a devolutiva faz muita diferença. Quem faz isso com você e por você é que vai fazer toda a diferença dos testes. Mas eu quero me prender um pouco mais no CEVAT. Para mim, o CEVAT é uma ferramenta que, primeiro, que já começou a me encantar, e aí pelo meu estilo de vida, pelo meu jeito de ser e de encarar as coisas. Primeiro, que ele é um teste super simples de se responder. Então, você fez o teste de valores pessoais, você viu que você não leva a média é de 5 a 8 minutos para você responder um teste. Então, quer dizer, ele é super simples, super fácil de responder, não é aquela coisa maçante que cansa, só que o resultado dele é muito profundo. Porque você começa olhando as pessoas por quatro grandes dimensões que, para mim, elas são cruciais na vida de qualquer pessoa. Porque você começa a olhar, as quatro dimensões, elas estão divididas em trabalho, como você encara o trabalho, como você vê o trabalho, qual o significado que o trabalho tem na sua vida, qual a dedicação que você dá para os seus valores pessoais com o trabalho. O segundo é relacionamento pessoal, que aí dentro do trabalho você gera relações com todo mundo, então que ninguém vive sem relacionamento. O controle, que é aquela área de dominância sua, de como você influencia, como você se deixa influenciar, como é que você se protege, como é que você delimita a sua área, como é que você controla tudo isso, como é que você negocia todas essas coisas e você olha para dentro de você através do status, né? E tem a questão do pensamento, que eu acho super importante, que é como você olha tudo isso, como você planeja a sua vida, como você gera conhecimento, como é que você aprende, que forma que você aprende, como é que você está aberto ou não para entender as coisas. E quando você começa a olhar cada uma dessas quatro dimensões e mais quatro subdimensões, você vai a fundo. E aí quando você começa a olhar tudo isso e que ninguém é nada, nós estamos alguma coisa, porque
ninguém é 100% alguma coisa. E dependendo do contexto, da história de vida, do momento que você está vivendo, isso tem uma influência. E aí, só que quando nós começamos a olhar, e nós somos um sistema como um todo, tem coisas que vai fazendo, ele vai conectando você de um lado, mais uma coisa do outro, e você vai começando a se entender de forma melhor. E aí, quando nós pegamos uma situação que nos incomoda e começamos a olhar a ferramenta por esse lado e a devolutiva, né? Eu acho que para mim é o grande momento que você faz. E você consegue pegar essa sensibilidade, essas percepções e começa a mostrar para a pessoa quais são os caminhos que ela pode fazer e o que pode estar provocando isso. E aí é sem julgamento nenhum. Você está falando, ó, você se enxerga dessa forma. Se você começar a olhar de forma diferente, você vai conseguir resolver essa situação sem tantos dramas e sem tantos traumas, na realidade. E o que eu acho super importante é isso, é que não tem julgamento e cada um tem que começar a olhar assim. Eu acho que o Cevat, como qualquer outra ferramenta também, eu acho que assim, para mim o Cevat ele é uma fonte de conhecimento. Ele te coloca você como você se enxerga. O que você faz com isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Que aí, para mim, é um pouco da sabedoria. Né? Eu acho isso super interessante, porque você ter o conhecimento e não fazer nada com ele, não vai resolver muita coisa. Aliás, não vai resolver nada. Né? Assim como qualquer plano que você cria, se você não colocar em ação, não vai resolver. E o conhecimento sem ação, ele não se transforma em sabedoria. Porque o que é mais importante para a gente é o quê? É ser sábio com o que a gente tem de conhecimento. E aí, hoje em dia, a gente se perde muito nas questões hoje de muita informação. É tanta informação, tanta informação, tanta informação, que a gente não consegue lapidar isso e falar, puxa, o que eu faço com isso? Porque tem um excesso de informação. E nem todas as informações são boas. Mas quando você está falando de autoconhecimento e você tem a abertura para entender que você é aquilo, só depende de você gerar as mudanças, porque não depende mais de ninguém. E aí, por isso que o autoconhecimento é algo que às vezes as pessoas falam que querem fazer, mas elas têm uma certa dificuldade. Porque não depende de ninguém você se autoconhecer, só depende de você. E aí, esse é o grande desafio que as pessoas têm. E é preciso uma cutucada, né? A Priscila, que já passou também pela sua devolutiva, está falando aqui sensacional. O autoconhecimento é para amadurecer e evoluir sem, não para vitimizar. Ou seja, é o que eu tenho falado, né? Foi sensacional. O Fábio Sartori também está cumprimentando aqui. A Fernanda Rafaela entrou aqui. Tem o pessoal aqui da Faculdade FISUL, deve ser o meu amigo o diretor, o Macanhã, que está nos acompanhando aqui. Grande abraço. E vamos falar sobre a importância de um planejamento. Você fala muito sobre isso e muito bem sobre isso. Eu gosto muito de ouvir sobre essa importância de pensar a transição da carreira. Sabe, eu encaro o planejamento assim. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. E essa frase é de uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Assim, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar com ela durante 23 anos. E essa pessoa é o Miguel Klingsner, que é o fundador do Boticário. E uma vez ele falou assim que você pode até parar de sonhar, mas nunca pare de planejar. Porque só o sonho, ele não vai te levar a concretizar o que você quer. Agora, o planejamento, você planejando e colocando em ação, você vai conseguir concretizar isso aí. Então, porque sonho por si só é só um sonho. Né? Tanto é que eu tenho uma palestra que eu falo muito disso, que eu falo, transforme desejo em ambição. Desejo e sonho é uma vontade. Agora, se você não colocar, se você não estruturar isso de uma forma que você planeje e ponha em prática, ele só vai ser um sonho. Não vai trazer o que você busca. E aí o planejamento ele é super importante desde que você consiga colocar em prática, fazer o que você planejou, colocar em prática e transformar isso em ação. Que hora que você começa a fazer isso, o que acontece? Você começa a sentir algo que todos nós buscamos, é uma recompensa interna. E aí eu brinco muito que quando a gente olha para a nossa vida e nós conseguimos definir algumas coisas que nós queremos lá na frente, e aí você vai estabelecendo
degraus para você poder alcançar o que você quer, cada degrau desse, para que você olha e você fala, puxa vida, como é importante eu conquistar isso aqui. E é uma conquista. E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente está dando o quê? Está dando uma direção para a vida da gente. E aí, às vezes as pessoas têm uma certa resistência ao planejamento, porque ela demanda disciplina, ela demanda alguma rotina, e aí nós não queremos isso. Mas se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais deixar a vida nos levar. E essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, meu, ele é muito bom quando você está de férias e por uma semana tomando caipirinha. Depois disso, você tem que viver a vida. E quando você planeja, quando você faz o seu planejamento de vida, e aí a história que eu falo, que eu conto um pouco sobre como eu fiz tudo isso, foi porque eu tomei um susto muito grande da vida, e aí eu tive que parar e refletir sobre algumas coisas que eu falei, pô, peraí, cara, como é que pode? Eu fiz tanta coisa e eu criei uma decepção comigo mesmo. Primeiro eu criei uma decepção com os outros, porque eu projetei algo colocando a responsabilidade da minha vida nos outros. Isso a gente não pode fazer, porque a É responsabilidade preciso acontecer é isso, Veridiano, ou tem um momento certo para a pessoa pensar nessa fase de planejamento? olha, o que eu faço hoje na minha vida é tentar despertar isso nas pessoas para que ela não passe por alguma coisa. Porque às vezes não dá tempo, tá, Bruno? Isso é uma grande verdade. Porque assim, ó, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que parar para pensar no planejamento como um todo. Então, às vezes as pessoas fazem um planejamento financeiro e ela se mata de trabalhar para fazer o planejamento financeiro dela. Aí, só que junta. Aí quando ela fala assim, agora eu vou usufruir disso, acontece alguma coisa na sua vida que você não tem mais a saúde para usufruir disso aí. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que falar de planejamento ligado ao quê? Aos nossos valores, ao nosso propósito de vida, principalmente, né? E que tem que estar suportado pelos nossos valores, mas tem que estar pensando sempre no quê? Na nossa saúde, tem que estar pensando no quê? Na nossa espiritualidade, e na nossa saúde que eu falo é a saúde física e mental. Porque eu vi pessoas que construíram a vida inteira, só que a hora que chegou o momento de usufruir, não tinha saúde para fazer isso. E aí, essa é a grande sacada que as pessoas têm que entender. E quanto antes você começar a planejar a sua vida, esse é a grande sacada que eu acho, você vai ter mais tempo para fazer algo e que o seu esforço vai ser dividido nesse tempo. Então você vai fazer um esforço menor para conquistar o que você quer a longo prazo. E aí, às vezes, as pessoas chegam lá nos seus 50 anos, ele vai ver que ele não conseguiu construir nada. Por quê? Porque ele viveu intensamente uma vida, e eu não estou entrando aqui no meio da questão se é certo ou se é errado, mas a hora que ele vai falar assim, porque a gente descobre algumas coisas quando chegamos aos 50 anos, aí você sabe disso, você vai poder me ajudar. Cara, nós descobrimos que nós temos menos tempo para viver do que nós já vivemos. E quando a gente descobre isso, a gente fala, pô, e agora? Como é que eu vou fazer para viver bem? E aí você descobre que você está na melhor fase da sua vida. Melhor fase da sua vida vai ser depois dos 50 anos. Quem não chegou ainda vai chegar e um dia vai lembrar do que eu estou falando. Mas por que é a melhor fase da vida? É a melhor fase da vida quando você se prepara para isso. Antigamente, 50 anos, era a pessoa, poxa, igual você falou, 50 anos se fosse aposentar com 50 anos, não tinha o que fazer, entrava em depressão, era um negócio chato. Hoje não, hoje 50 anos você está super ávido, você quer fazer coisas, você tem saúde, então, quer dizer, você está no auge da sua maturidade, porque você tem maturidade e energia, então você junta as duas coisas e vai fazer. Eu posso falar isso para você. Hoje eu sou infinitamente melhor do que quando eu tinha meus 40 anos. O Boris Kazoy começou o curso de veterinária, a graduação de veterinária, com 80 anos. E sempre foi o sonho dele. Ele se aposentou agora, e está com 80 anos, e começou a faculdade. Ou seja, né? Olha que lindo isso aí, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Porque quando você começa a olhar isso, e o que faz isso? É um planejamento. Ele está planejando. O que ele planejou? Pô, eu vou realizar um sonho meu, como ele falou. Né? Então, eu acho que esse é a grande sacada das coisas. E quando eu fiz o meu planejamento de transição de carreira, eu não tinha claro lá atrás
como eu ia fazer o que eu gostava, o que eu aprendi a gostar de fazer, que foi desenvolver pessoas. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia como ia ser, o que, que eu ia fazer. Mas eu sabia que eu queria fazer isso. Quando foi chegando próximo do período que eu sabia que eu tinha definido que eu ia tomar essa decisão na minha vida, eu comecei a fazer coisas para abrir o quê? Abrir mais ainda a minha cabeça. Então, eu com 50 anos, eu estava fazendo meu MBA. Com 55 anos, 54 anos para 55 anos, eu fui para o Vale do Silício entender o que é diversidade de verdade, não a diversidade que às vezes as pessoas colocam na vida, mas assim, entender o que é diversidade de pensamento, diversidade de ponto de vista, diversidade de vida mesmo, aonde as diversidades, não existe cor, sexo, não é nada disso, não, é diversidade de raciocínio, de pensamento, de forma de se expressar, de forma de ver a vida. Aí quando eu olhei isso aí que eu voltei, só ratificou o que eu tinha como vontade de fazer. Eu falei, tá, deu os 35 anos que eu tinha planejado. Financeiramente, eu fiz um planejamento financeiro que me deu muita autonomia para poder tomar as decisões que eu tomei. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Eu acho que isso aí é a parte mais importante, porque te dá uma certa autonomia. E quando você começa a fazer um planejamento financeiro que te dá essa autonomia, você até na sua carreira, até na sua jornada dentro do mundo corporativo, você se torna mais autônomo, porque eu sempre brinquei assim, ó, eu sempre, quando eu trabalhava, eu sempre falava assim, cara, eu tenho que ter no mínimo 10 salários guardados. Por que que era uma meta que eu tinha como planejamento? Para ter autonomia, para não precisar ficar engolindo saco de chefe chato. Se eu precisasse mandar para a ponta da praia, eu ia mandar para a ponta da praia. Mas isso, por quê? Mas isso me dava uma autonomia tão grande que eu nunca precisei mandar ninguém para a ponta da praia. O que que eu fazia? Eu, né, estava cuidando da minha autonomia e eu conseguia ser o que eu era. Eu conseguia ser eu na minha essência. E com isso eu fui aprendendo o quê? Aprendendo muitas coisas da importância da vida. Uhum. E isso me Deixa eu só ajudou fazer um muito a registro. realizar meu sonho. É muito interessante. Deixa eu só fazer um registro aqui que o pessoal está interagindo aqui. Entrou aqui o Vini Bilhar, que é um narrador de futebol aqui, foi meu aluno. Grande abraço, Vini. Eu estou vendo aqui um comentário aqui do José Ivan. O José Ivan, né, falando sobre a lembrança dele do pai dele. 50 anos, aposentado, todos os dias em uma cadeira de balanço no terraço. E aí ele dá umas risadas, ou seja, com 50 anos, aposentado, que era, né, o que acontecia, né, no passado. Né? A pessoa se aposentava, né? Eu lembro, Aposentado era parar, né? era parar. Ou seja, já fiz bastante na minha vida, né? As Mas pessoas diziam, né? então, mas é que eu acho que as coisas se limitavam muito a ser empregado ou ser aposentado, né? Não tinha hoje essa abertura que nós temos de poder fazer coisas em paralelo, né? E quando a Uhum. gente fala de planejamento, eu acho que tem uma coisa que é super importante que eu falo muito para as pessoas mais jovens, né? Cuida do seu network, cuida do seu brand, né? Cuida do seu sobrenome fora das instituições, fora das organizações, cuida disso com bastante, eu diria assim, com bastante carinho, porque é isso que vai construir o seu novo futuro. Então não fica escondido, se exponha, mas se exponha de forma inteligente, se exponha direcionado mais ou menos a um caminho que você está planejando para você. Porque às vezes as pessoas ficam dentro, ficam escondidas dentro do mundo corporativo, e aí pegam um sobrenome do mundo corporativo, e aí fica carregando ele por muito tempo. Depois, quando sai do mundo corporativo, eu posso falar uma coisa para você. Se você não planejar para sair do mundo corporativo, entendendo que a sua rede de relacionamento, que todo mundo te bajulava, que você era um cara, que você tinha um poder, um certo poder de decisão, ou você ocupava uma posição, todo mundo queria isso. Depois que você sai do mundo corporativo, que você perde essa influência, meu, some todo mundo, sabe? Assim, e sabe como é que eu meço isso? Eu acho que o Brito é um negócio super interessante. Eu meço essa questão do network
Porque quando eu sempre trabalhei no mundo corporativo dentro da área de suprimentos, de supply. Então eu sempre tive muitos contatos com fornecedores, e tal. E aí o que acontece? Então todo mundo, e o meu LinkedIn, né, quando eu estava dentro do mundo corporativo, o meu LinkedIn no dia do meu aniversário, cara, sim, eu passava um tempão respondendo, obrigado, tal, pelas felicitações. Hoje em dia são só os amigos de verdade. Só Você perde o cargo, você. essas horas é bom para ver quem é quem, né? É, cara, mas assim, Ó, isso eu sabia também, então eu não sofro porque eu sabia que isso ia acontecer, então eu nunca me prendi a isso. Mas é muito interessante porque você tem que entender que isso vai acontecer na sua vida. Assim como você uhum, vai, quando muda a sua vida por esse nova fase da sua vida, você vai entender que você vai ter algumas restrições pô, sei lá, você não consegue ter a mesma renda, a mesma. Mas se você planeja aprender a viver com menos, que foi uma das coisas que eu aprendi a fazer isso junto com a minha esposa, junto com a minha família, meu, você aprende já a fazer uma coisa que eu sempre aprendi. Só sabe ser economizar quem sabe gastar. E é um uhum, dilema, é um negócio muito louco, né? Cara, como é que quem sabe gastar que sabe economizar? É, porque ele começa a dar valor ao dinheiro dele, ele sabe onde ele gasta e ele gasta no que é importante. Fazendo isso, sobra mais para você economizar. E quando você economiza, você está criando o quê? Você está criando o seu futuro. uhum. E aí, esse foi uma das coisas que eu aprendi a fazer, que eu combinei junto com a minha esposa, que a gente precisava começar a aprender a viver com menos. Mas isso foi o quê? 5, 6 anos de tomar a decisão de parar. Agora eu vou parar. Mas por quê? Para a gente ir aprendendo a viver com a nova realidade que a gente ia ter, dentro de padrões que a gente sabe que seria importante para a gente ter. Deixa eu fazer dois registros aqui. O Alexandre Macedo é seu colega, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda, sei que é educador executivo, acho que é da primeira turma, da sua turma, né? Da segunda turma. Está com a gente aqui. Grande abraço, Alexandre. E o Cristiano Grade, que é da minha turma, né? É o agro da minha turma, que está aí presente também, nos ouvindo também. Transição de carreira, o assunto de hoje, com o nosso convidado, o nosso educador executivo, o Veridiano Andrade. Você poderia falar um pouquinho sobre os passos para a construção de um planejamento? Aquelas pessoas que já estão com o seu planejamento em ação, as pessoas que estão pensando em fazer, as pessoas que ainda não começaram. Quais seriam os principais passos? Ou seja, primeiro você já falou que é não esperar, né, a água bater no pescoço, né? Ou seja, fazer com tranquilidade, que é mais tranquilo, né? Então, quais seriam os principais passos? Olha, primeiro assim, Brito, é saber o que você quer da sua vida. Então, assim, primeira coisa é saber o que você quer da sua vida. A hora que você entende o que você quer da sua vida, volte para dentro e entenda o quanto você está preparado para viver essa nova vida. E aí começa lá na primeira conversa que nós tivemos aqui hoje. Começa pelo autoconhecimento. O autoconhecimento você nunca vai parar de se autoconhecer. Então, isso é super importante. Isso aí vai ser a base para a sua vida toda. E na maturidade, isso aí vai ficando cada vez mais evidente que o autoconhecimento vai te ajudar muito. Porque a segunda coisa que você tem que saber é aonde você quer chegar. E se o que você desenha para você, se ele atende o seu propósito de vida e se ele está congruente com os seus valores. Porque esse tripé que eu falo, de saber o que você quer, a congruência com seus valores, e se isso vai atender o seu propósito de vida, é isso que vai fazer com que você levante quando der as coisas erradas, é isso que vai fazer que você não desista, é isso que vai fazer com que, a hora que você estiver cansado buscando alguma coisa, você para, reflita, olha pelo retrovisor e fala assim, cara, o que que me levou a fazer isso? Aí por trás de tudo isso tem o quê? Tem um propósito de vida. Então, se você olhar isso dessa forma, que você sabendo o que você quer, se ele tá apoiado pelo seu propósito de vida, cara, não tem por que dar errado. E isso não quer dizer que você desenhou algo para sua vida, que se aquilo lá está escrito em pedra, que nunca mais você pode tirar. As coisas mudam.
As prioridades mudam na vida da gente. E aí, às vezes, a gente vai na jornada, é o que eu falo. Quando a gente faz isso, a gente aprende a fazer o quê? Aprende a curtir a jornada. Porque o resultado do que nós queremos, do que nós planejamos, ele vai vir naturalmente. Mas porque a nossa vida é uma jornada. E quando você faz o planejamento de longo prazo, que isso está coerente com o seu propósito de vida, ele está congruente com os seus valores, você vai vivendo cada dia mais de forma mais plena e de forma mais feliz, porque você está buscando alguma coisa. A hora que você viu, cara, você já conquistou o que você quer. E aí, onde que a gente começa a buscar isso? Quando a gente, uma coisa que eu aprendi, e tenho aprendido muito ultimamente, é o quê? Nós hoje somos inundados para fazer muitas coisas. E a grande dificuldade que eu tenho encontrado hoje, principalmente nas mentorias que eu tenho feito, é a dificuldade que o ser humano tem de dizer não. Esse é o principal problema que eu entendo hoje, que eu vejo hoje nas pessoas. E aí, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de dizer não, porque falar não está na nossa cultura. Eu rejeitar algo que você me pede, eu sou visto socialmente como alguém que, pô, esse cara é resistente, ele falou um não para mim. Mas quando você fala um não, você tem que entender assim, receber um não, às vezes, é falar um sim para você. Quantas vezes a gente se pega atolado em coisas que quando você vai ver, você está fazendo um monte de coisas para alguém ou você está fazendo um monte de coisas que não tem importância nenhuma. Uhum. Eu tenho usado muito uma coisa que eu tenho aprendido. A nossa vida, ela é um pote. E aí, o que nós queremos da vida, eles são algumas pedras. Eu sempre brinco, né? Que tem as pedras grandes, que são as coisas importantes para a nossa vida. Quando a gente começa a entender essas pedras grandes, só que o que a gente faz na nossa vida? Ao invés de a gente colocar as pedras grandes e depois ir colocando as pedrinhas pequenas, que sempre tem que ser coisas que estão conectadas a essas coisas que são importantes na nossa vida, a gente primeiro enche de pedrinhas pequenas, depois vai querer colocar as pedras grandes. Aí não cabe as pedras grandes. Aí as coisas que são importantes ficam para fora. E aí, eu tenho falado muito isso para as pessoas. Cara, procure entender quais são os sims que você está falando para a vida. Né? Qual o sim? Por que você está falando tanto sim para as coisas? Quando você começa a falar muito sim, não sobra tempo para você. E aí hoje nós somos, qual que é a síndrome que está todo mundo vivendo hoje? Eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregado, eu não consigo entregar o que eu me comprometo a fazer. E aí vai aonde? Aí vai lá no nosso afeto, a gente começa a se culpar, começa a se chicotear, começa a fazer um monte de coisas que fazem falar, caramba, eu não estou feliz. Aí as pessoas se vê lá ocupado até aqui e não conseguem entregar nada, não se sente produtivo. E por que isso acontece? Acontece porque a gente não sabe falar não. E a hora que a gente aprender a dizer não para as coisas que não são essenciais para a gente, cara, você vai ver como a vida da gente melhora muito. E tem um livro que eu costumo indicar bastante, que eu li esse livro é maravilhoso, chama-se Essencialismo. Uhum. Eu li. Uhum. Esse livro é maravilhoso para aprendermos a dizer não para as coisas, a dizer não para as coisas que não importam para a gente. E aí, quando a gente fala de essencialismo, não é fazer mais com menos. É ao contrário, é fazer o que é necessário, é fazer o que realmente importa. Mais importante. É o que faz mais importante. Isso é que faz a diferença na vida da gente. Sim. Né? Porque hoje em dia a gente se sente muito ocupado, mas não se sente produtivo. Exatamente. Deixa eu dar um abraço aqui para o Luciano Yepsen. Ele é diretor do Instituto Enneagrama, professor de Enneagrama, né? E está nos prestigiando e faz um comentário, inclusive para empreender não há idade, exatamente o que você vinha falando, né, no começo. Eu esqueci de uma coisa importante aqui que eu não lhe apresentei e gostaria que você falasse sobre isso, eu acho que tem muito a ver com a sua pessoa, que é, além de educador executivo, né, além de empreendedor, depois a gente fala sobre empreendedor também, você é maratonista, né?
Não, maratonista ainda não, eu sou meio maratonista. Meio maratonista, não, mas já é alguma coisa. Não, é muita coisa. Ah, é? Então, e assim, isso aí faz parte fez parte do meu planejamento de vida. Eu acho que esse é um negócio que eu tenho muito orgulho de falar. Quando aconteceu tudo, assim, a grande virada na minha vida, uma grande decepção que eu tive dentro do mundo corporativo e que me fez acelerar algumas coisas do meu planejamento, que fez eu estruturar e focar nele, foi que eu me peguei, eu me dedicava muito ao mundo corporativo, à minha carreira, era uma ambição meio desenfreada e eu queria fazer. Depois você toma um choque, aí você para. Só que quando eu parei para olhar tudo isso, eu estava com síndrome metabólica, 96 quilos, com diabetes, hipertenso, e eu não conseguia fazer nada. Eu tava assim, o médico olhou assim, falou para mim, ó, ele tem um histórico familiar ainda. Ele olhou e falou para mim assim, meu, você está com 47, 47, 48. Ele falou, você não chega aos 50. Mas... Eu falei, caramba, velho, e agora, né? Aí eu falei, meu Deus. E aí eu comecei, falei, não. Aí foi quando eu tomei uma decisão na minha vida, que eu ia me reconectar com a minha vida, eu ia me reconectar com a minha essência, eu ia me reconectar com a minha saúde, com a minha família, que é o meu principal valor. E aí eu falei, pô, que legal, então eu tenho que começar a fazer alguma coisa para minha saúde. Então eu comecei eu procurei médico, fiz check-up e tal. E aí eu comecei a tentar fazer atividade física. Olha, Brito, eu não conseguia andar 3 quilômetros sem sentir dor nas costas e as minhas juntas doíam todas, né? E aí eu falei, poxa vida, cara, como é que faz agora? Aí eu comecei a fazer pilates para poder me ajudar a aliviar as dores e fortalecer de alguma forma. Aí eu comecei caminhando, correndo devagarzinho, um amigo meu me desafiou, e aí eu lembro que eu fui fazer a maratona, na jornada da maratona eu me machuquei, mas eu consegui fazer a meia maratona ainda. E aí eu comecei a pegar gosto por esse negócio. E aí, para você ver como que é o negócio, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu sempre planejei, foi viagens. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu fui fazer um MBA e eu tinha um módulo internacional, coincidiu de estar em Madrid, na semana que eu estava lá, teve uma maratona de Madrid, e aí eu fui fazer a maratona, minha esposa chegou no final de semana com uma das minhas filhas, passamos lá, eu corri em Madrid, a coisa mais deliciosa do mundo, passamos 2 semanas na Europa, voltamos, então quer dizer, eu comecei a montar as coisas, então eu fui correr no Chile, eu fui correr na Argentina, eu fui correr no Brasil, em algumas cidades já do Brasil, tudo usando a corrida como uma desculpa para fazer duas coisas. Três, né? Estar Uhum. com a minha esposa, viajar e correr. E aí quando Opa, você que conecta, legal. e você liga, é aquilo que eu falo de você entender qual que é o seu propósito e quanto que você quer fazer da sua vida está conectado. Então, o planejamento faz sentido quando você começa a conectar essas coisas e aí você vai lá e consegue fazer. Porque cada vez que você faz isso, você está se preenchendo. Você está vivendo uma forma plena o que você está planejando e o que você está fazendo. Uhum. André Ribeiro, grande abraço. Tá aí o nosso André Ribeiro também da E3. Gente boa. O José Ivan continua por aqui, né? A Giovana também chegou aí. A Luciana Gergen está chegando também. Então, o pessoal que está nos acompanhando aqui, eu gostaria que falasse um pouco agora, Vidiane, sobre o empreendedor. Como é que é ser o empreendedor depois de tanto tempo trabalhando em empresas e agora na fase de empreendedor? Como é que é isso dentro da tua cabeça? Como é que funciona esse teu dia a dia? Brito, eu vou falar para você que assim, até nisso o Cevat me ajudou, rapaz, Ah, porque é? Foi o Cevate? não, o Cevat me ajudou no sentido de quando eu comecei a empreender, eu não conseguia entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E aí eu aprendi que tem uma coisa que é super importante. O que acontece? Eu sempre, como eu gostei muito de gestão de pessoas e de liderar, de desenvolver pessoas, eu sempre fui um cara que sempre formei equipes boas. Tanto é que as pessoas que ficaram trabalhando lá hoje já me sucedem lá dentro, hoje já são até, eu sempre busquei trabalhar e contratar pessoas que eram sempre melhores do que eu. Isso me ajudou bastante, porque eu sempre tive equipes muito fortes. E aí, você começa no mundo do empreendedorismo, é você com você mesmo, né? E aí, quando você é equipe, né? Então, você tem que fazer tudo. Eu comecei a cair numa seara de entender assim, cara, eu começava um monte de coisa e não terminava.
E eu via que eu não evoluía. Eu falava, cara, mas que coisa, eu estou patinando, não vai. E aí eu tive uma devolutiva com o Jorge Garcês, que eu acho que inclusive ele está aí, ou estava aí, né? Tava aí, tava aí. Então, aí ele pegou e aí fez a devolutiva comigo, e aí ele pegou e falou assim, terminar a tarefa seu é baixa. A minha pior nota dentro do Cevat é terminar a tarefa. Eu falei, cara, mas por que aquele terminar a tarefa é baixo? Eu entendo isso, que realmente eu estou sentindo na pele, mas como que eu nunca senti isso no mundo corporativo? Por quê? Porque a minha liderança é muito alta. Então, eu sempre formei equipes boas, eu sempre fui de pensar nas coisas e vamos começar isso, vamos começar aquilo. Eu sempre fui uma coisa que estimulei sempre a muitas equipes a fazer isso. Só que quando você está empreendendo, é você com você mesmo. Então, você tem que começar e terminar. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, agora eu estou começando a entender o porquê que eu tenho um monte de cursos abertos, eu tenho um monte de livros começados e eu não termino nada e eu estou sofrendo um monte com essa história de empreender, porque eu não tenho mais equipe para fazer, eu que tenho que fazer tudo agora. Só que aí que eu falo da importância de você entender, fazer um assessment, ter alguma ferramenta que você possa olhar aqui e falar assim, tá bom, cara, eu sou assim. Isso faz parte do autoconhecimento. Eu sou assim. Como que eu posso minimizar isso na minha vida? E foi isso que eu aprendi. Eu arrumei dispositivos, eu arrumei formas para que eu consiga me organizar e não começar a abrir muitas frentes. Então, assim, eu tenho uma rotina que eu faço para me planejar, para que o dia a dia não me tome. E aí eu aprendi a dizer não, eu aprendi a me policiar nesse sentido. Eu me pego, às vezes, estou com 2 livros começados. Sim, pego. Agora, eu não me martirizo por isso. Mas eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Então, eu fico toda hora vigilante com essas coisas, porque eu sei que o meu terminar tarefa, se eu não me cuidar, ele é o meu vilão. E aí eu vou usando outras coisas que eu tenho mais alta que vai me ajudando a como eu supero esses outros pontos que eu que eu não consigo. E aí eu uso muito no meu empreendedorismo isso. Eu uso muito meu autoconhecimento, e aí, por isso que eu gosto muito de fazer o que eu faço, principalmente mentorias, e quando eu falo de, por exemplo, de fazer uma devolutiva do Cevat, eu mergulho muito para poder entender, porque eu sei que assim, o Cevat é um presente para as pessoas quando ele começa a olhar e começa a falar, puxa vida, eu sou assim, como é que eu posso fazer? Então, eu não me preocupo só em fazer a devolutiva, eu me preocupo em ajudar as pessoas a buscarem formas de contornar algumas coisas que é mais difícil para elas. Tem uma pessoa aqui que conhece o Cevat, eu não conheço a pessoa, É, Lilian Poli, não sei se. A Lilian, ela fala o seguinte: e viva o Cevat, ou seja, né, dá para ver que ela conhece aqui. O Robert Fritz está aí também, da Docine. O José Ivan concorda, é verdade, diz o Ivan, né? Exatamente nessa parte empreendedora. O que você está empreendendo neste momento? Qual é o seu planejamento de empreendimento neste momento? olha, primeiro que assim, eu estou buscando, né, hoje eu faço consultoria em gestão, então eu procuro trabalhar com empresas de pequeno e médio porte, principalmente na gestão, e eu faço mentorias ou de gestão ou de transição de carreira. E na realidade, quando a gente fala hoje de ser consultor de empresas de pequeno e médio porte, na realidade o que você acaba fazendo é uma mentoria consultiva, né? Uhum. Porque a liderança dentro das organizações, principalmente as pequenas, né, ela é super importante. E aí, às vezes, não é fazer consultoria de processos. Eu acho que hoje em dia as organizações não buscam mais aquele consultor que vai lá e fala: o seu processo tem que funcionar assim, se você fizer assim, vai dar certo, vira as costas e vai embora. Não, você tem que ajudar hoje aquele líder a ele conseguir engajar a equipe dele, a ajudar a desenvolver as pessoas que trabalham nas pequenas empresas, porque são elas que têm que fazer as coisas acontecerem para elas se sentirem donas daquilo e fazer. Então não deixa de ser mais hoje, eu falo que hoje a consultoria para a empresa pequena ela tem que ser uma mentoria consultiva aonde você vai não fazer pelas pessoas, mas você vai fazer com que as pessoas entendam a importância delas fazerem e elas se sentirem dona daquilo. Porque aí ela vai se sentir parte daquilo e ela vai começar a valorizar o que ela está fazendo para levar o resultado da organização
que no fim do dia é onde ela passa a maior parte do tempo dela, é onde dá os recursos financeiros para ela poder sobreviver, e ela tem que entender que se ela conseguir fazer isso, todo mundo melhorar junto, e o próprio líder desse negócio, o dono, o proprietário, o sócio, eles conseguirem entender que é uma questão de troca, e é por meio dessas pessoas que as coisas vão acontecer, meu, aí começa a fluir de uma forma diferente. Então, eu falo que hoje eu faço mais uma mentoria consultiva em pequenas e médias empresas e eu faço algumas mentorias para algumas pessoas. Muito bom. Antes de terminar, são quase no fim, eu gostaria que você falasse sobre uma coisa que está muito hoje na moda, que é falar de propósito. Ou seja, é preciso ter propósito, é preciso saber o propósito, ou seja, todos os cursos, a mídia trabalha muito com propósito, mas, no meu entender, eu gostaria de saber o seu entender, as pessoas sabem, as pessoas têm facilidade em saber o seu propósito? Brito, eu acho que as pessoas confundem propósito com desejo, sabe? Porque, para mim, desejo você pode ter vários. Só que a primeira resistência que você tem, você deixa de desejar. Então, se o grau de sacrifício for alto, você vai fazer um trade-off. Não, não vale a pena, então deixa para lá. Então, às vezes as pessoas confundem desejo com propósito. Para mim, propósito é aquilo que te faz acordar todos os dias e falar assim, por que que eu estou levantando e estou fazendo o que eu vou fazer hoje? A hora que você descobre o seu propósito de vida e que você sabe o porquê que você está levantando da cama e que te faz levantar da cama todos os dias e você vai fazer isso e você vai se sentir bem. Eu gosto muito de usar aquela filosofia japonesa para definir o propósito, que é o Ikigai. O Ikigai, o que que é? É aquilo que você faz, que você ama fazer e que você, por você amar fazer, você começa a fazer muito bem. Naturalmente você começa a fazer muito bem porque você ama fazer aquilo, então você faz muito bem. Aí você descobriu que é uma paixão. Quando você descobre que você faz algo muito bem, e isso ainda pode ajudar o mundo, ajudar as outras pessoas, ajudar o entorno que você está, você descobre a sua missão. Porque você ama fazer algo que você faz bem por paixão e ainda ajuda o outro. Essa é a sua missão de vida. E quando você faz tudo isso e ainda ganha dinheiro, você faz tudo isso e ainda consegue ganhar dinheiro, você está fazendo o quê? Você está achando a sua vocação e uma profissão. A hora que tudo isso está junto, no centro de todas essas conexões, você tem o quê? O seu propósito de vida. Esse para mim é propósito. Uhum. E é isso que eu procuro estar fazendo e cada dia que passa eu tenho feito mais isso na minha vida. Eu tenho vivido de acordo com o meu propósito de vida. E isso me deixa muito feliz. Muito bom. Veridiano Andrade, só tenho a agradecer mais uma vez em nome de todo o pessoal que estava aqui hoje presente, né? Outras pessoas que também nos prestigiaram, né? Ou seja, o Ivan está pedindo para você repetir essa frase final. O Ivan quer anotar sobre o seu propósito. Ele gostou da sua definição de propósito. Ivan, vamos atendê-lo. O Ivan é da casa. Então, é quando você faz o que você ama e você faz isso de uma forma tão natural que você começa a ser reconhecido pelo que você faz. Então, você começa a fazer bem. Quando você faz o que você ama e você faz muito bem, você descobre uma paixão. Quando você faz isso que você faz, que você ama, que você faz muito bem e que ainda você pode ajudar o mundo, você está descobrindo a sua missão. Porque você acorda todos os dias para fazer o que você ama, que você cada vez faz melhor, e você aprende a fazer isso, e você faz isso ainda para ajudar alguém, ajudar o mundo, isso é uma missão. E quando você faz isso dessa forma, ama o que faz, faz bem e ainda ajuda alguém, e ainda ganha dinheiro com isso, e você pode ganhar dinheiro com isso, você está fazendo, você está descobrindo a sua profissão. A sua profissão, você está descobrindo por quê? Porque a sua vocação é isso. E a hora que você consegue fazer tudo isso, e você acorda todo dia e você começa a fazer isso, você está descobrindo o seu propósito, que é o Ikigai, que a filosofia japonesa fala, que é o seu propósito, é você fazer as coisas com conexão.
Só que você também só consegue fazer isso se você começar a aprender a falar não para algumas coisas e focar no que é essencial. Senão você também não consegue chegar nesse propósito. Elidiano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo o pessoal que nos prestigiou, nos acompanhou e está aqui, principalmente aos colegas, né, da I3 que nos prestigiaram também, acompanhando, questionando e muita gente cumprimentando aqui pela live, né, pelo conhecimento que você compartilhou hoje à noite. E nos vemos por aí, então. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, Brito, pelo convite, estou à sua disposição e eu acho assim que cada vez que a gente consegue falar um pouquinho da nossa vida e que a gente pode inspirar alguém para poder buscar isso, eu acho que vale muito a pena, sabe? Eu acho que quando você vive pelo seu propósito, você consegue ser muito feliz e você consegue viver de forma plena. Acho que é isso que a gente tem que buscar viver. A nossa vida de forma plena, que ela é única. Tudo bom, então. O pessoal que está chegando um pouquinho mais tarde agora, fica gravado. Pode repassar para os seus colegas também, quem gostou, que vai ficar gravado aqui para, logicamente, ser compartilhado por mais pessoas. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau.